Boa Olha, já tá noite, aí, doutora já? André, nossa convidada maravilhosa. Muito bem, muito bem. Muito bem-vinda a essa live. Inclusive, ela Obrigada. sugeriu a semana passada, semana retrasada, se eu não me engano, num papo aqui, ela estava conversando, ela falou assim, pô, seria tão bom se a gente pudesse falar um pouquinho das coisas que acomete a gente. Mas antes disso, ô Dandara, fica à vontade para se apresentar, seja muito bem-vinda a essa live da Revivo, Obrigada. que acontece toda segunda-feira à noite. Obrigada. Bom, meu nome é Dandara, tenho 34 anos e eu tive um diagnóstico recente de aproximadamente 4 a 5 meses de capsulite adesiva, né? O que me assustou bastante por ser uma patologia muito pouco conhecida. Eu nunca tinha ouvido falar. E conforme o doutor André falou, ela é bem limitadora e, assim, caso a gente não busque, de fato, um tratamento certo e busque fazer o tratamento conforme a orientação, ela assusta bastante. Tá? Então, assim, vai ser bem interessante tudo que a gente vai tratar aqui, gente. Fica ligado aí, tá? Gente, Dandara Muito maravilhosa, bem. né? Olha isso, perfeita. Mariana, tem um apaixonado É, aí na não. live. Como é bom, né? Como é bom ter os apaixonados, né? Ele estando presente, assim, nesse momento. O momento romântico. Vamos dar uma pausa aqui, deixar o clima acontecer. Daqui a pouco a Dandara está em casa. Acredito que seja, né? Talvez eu esteja falando aqui alguma Você coisa espera, né, cruel, doutor por isso André? aí, por favor. Vamos Por falar do favor. ombro. Vamos falar do ombro, né? Ai, que eu tô metendo as cumbucas aí que eu não sei. Muito bem. Vamos falar aí, ô Mariana, se você quiser fazer aí uma abertura também, fica à vontade aí, fala um pouquinho também. Eu acho que você falou muito bem, né, sobre o que é a capsulite adesiva. Realmente é uma síndrome pouco comum, mas que traz muita limitação aos pacientes, muito desconforto, dói muito, né? A gente tem essa primeira fase inflamatória que é caracterizada principalmente pela dor, e é uma dor que pode ser incapacitante, e a segunda fase para essa restrição de movimento. Então a gente tem duas coisas que são muito incapacitantes, né? A dor e a restrição de movimento. E a gente tem essa síndrome, né? Essa doença, ela é autolimitada. Mas geralmente ela demora 18 meses. O curso dela geralmente dura 18 meses. Então você trazer o paciente, né? A gente até lê, né? Hoje eu estava lendo um pouco alguns artigos de revisão e que falam que a gente poderia conversar com o paciente sobre isso, sobre esse curso autolimitado e talvez não oferecer tanto tratamento para o paciente, né? Focar nessa questão da autolimitada, que vai passar. Mas, pô, se você fala para o paciente que ele vai viver 18 meses dessa forma, né? É até um pouco cruel, né? Eu acho. Então, assim, a gente tem muitas opções de tratamento e ninguém precisa viver assim. Eu queria que a Dandara falasse um pouco pra gente como é que foi essa questão do diagnóstico, porque ela demorou muito para ter esse diagnóstico, né, Dandara? Ela passou por outros profissionais, já tinha até passado por algumas infiltrações, fisioterapia. Então, ela teve um longo caminho até chegar aqui com a gente na clínica. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho, contasse um pouquinho como foi o seu diagnóstico, o que você sentiu, como é que foi, se aconteceu alguma coisa, se teve algum gatilho, como é que foi a sua evolução. Bom, eu sofri uma queda numa escada, uma queda que não teve uma altura tão considerável. Na verdade, assim, 3 degraus a gente imagina que não vai causar muito estrago. Mas a posição que eu caí, para eu não atingir a coluna, eu tentei proteger botando os ombros para trás e a palma da mão no chão para sustentar o corpo. E com isso, o peso do meu corpo ficou todo sobre o ombro, principalmente o direito. Naturalmente, a gente força mais o direito para tudo, né? Naquele momento, eu já comecei a sentir dor. Eu procurei o pronto-socorro no mesmo dia, por causa da queda, por ser numa escada. Fiz um raio-x, o médico identificou, falou que não tinha nenhuma fratura, nada mais grave, só pediu um repouso de aproximadamente uns 3 dias. Tive alguns hematomas, cumpri o repouso, porém a dor continuou. E a dor foi aumentando. Depois de 10, 12 dias aproximadamente, no caminho para o trabalho, um dia eu percebi que eu fui levantar o braço para segurar no apoio do ônibus e eu não consegui levantar o braço direito. E aquilo me assustou, porque me deu uma dor muito forte. E eu pensei, caramba, tem alguma coisa estranha aqui, eu vou procurar um médico, né? Não é normal ter uma queda, não ter nenhuma lesão aparente, mas ainda assim continuar com dor. Dor não é normal a gente sentir dor.
E isso, ao longo desse tratamento, é uma filosofia que eu sempre tive, mas agora que eu tô, assim, dor não é normal, gente, não aceitem. Peraí, você Procurei trouxe um outro alguns fatos, profissional. Dandara. Ah, desculpa, Aham. pode continuar. Eu procurei um outro profissional, no outro hospital. Quando eu comecei a relatar que eu falei a piora da dor e a rapidez da piora da dor, a primeira possibilidade que o ortopedista me falou foi sobre a capsulite adesiva. E ele falou, olha, é um diagnóstico bem delicado, eu suspeito disso, nós vamos investigar para saber se de fato é uma capsulite. Né? E ele já falou, já começou a falar também a respeito de tratamento, porque de fato é uma patologia que ela é muito delicada e pouco conhecida. Aí ele me falou um pouco no consultório, fizemos uma ressonância, onde acusaram 2 ou 3 inflamações no ombro, mas devido a já a mobilidade restringida do ombro, a dor no toque, aos exames físicos que ele fez comigo no consultório, ele já levou a hipótese de ser uma capsulite adesiva. E isso já com quase 20 dias depois da queda. Então, depois da queda, assim, foi uma dor que subiu num grau muito rápido e muito agressivo. Ela chega num nível muito alto, muito rápido, de forma que a gente não consegue acreditar. Muito bem. Você trouxe algumas coisas muito interessantes, assim. Primeiro, o fator causal. A capsulite adesiva, ela acontece geralmente por trauma ou por uma imobilização prolongada. Às vezes o paciente teve algum trauma em outra área, ou machucou em outra área, ele manteve o ombro parado muito tempo. Isso é um fator de risco, isso pode desencadear. O diabetes, o infarto agudo do miocárdio, AVC, ou seja, você teve algum deles, que foi o trauma. Segundo fator, você é mulher, isso também influencia, é mais prevalente na mulher. Terceira coisa importante que você trouxe, você foi ao pronto-socorro, fez exames de rotina, com dor, mas ainda tinha mobilidade. Olha que interessante. Você tinha uma dor incapacitante, uma dor muito importante, mas tinha mobilidade. E a capsulite geralmente é assim. Com o passar do tempo, você foi perdendo a mobilidade, tendo dificuldade de levantar o braço, de mexer o braço. Isso também é uma característica que é a segunda fase que a doutora Mariana falou. Ou seja, você vai tendo um congelamento do ombro e muita dor. E possivelmente, se não já está, você vai para uma outra fase que é pouca dor e aí você continua ainda com restrição de movimento. Mas são fases até haver uma melhora importante. E eu queria saber de como foi a sua abordagem a partir que eu lembro que você, chegando, você é uma paciente da instituição, mas quem te atendeu foi a doutora Mariana, mas foi ela que te atendeu, apesar da gente ter conversado por hábito sobre alguns dos nossos pacientes. Quando você chegou, você estava muito aflita. Sim. E esse momento, eu lembro, né? Eu lembro de muita aflição, muita emoção. Botar emoção porque eu vi a dor, né? Vamos dizer assim, um paciente com muita dor, né? Muito sensibilizado naquele momento. E o que passa na cabeça desse paciente quando ele está com esses casos extremos de dor, cai na mão da médica e a médica ela fala assim, esse quadro é um pouquinho mais complexo, e ela já falou, pode durar alguns meses. Isso traz algumas preocupações, acredito eu, né? E o que passa nessa cabecinha quando isso acontece? Olha, foi um misto de sentimentos muito grande. Eu cheguei até vocês, até a doutora Mariana, por uma indicação de uma pessoa que já faz um tratamento com ela e fala muito bem dela. E, assim, a primeira coisa foi, as pessoas não acreditam na dor que a gente sente. As pessoas não acreditam que uma dor no ombro pode ser tão incapacitante quanto a capsulite é. As pessoas não acreditam que leva essa mobilidade, essa restrição de movimentos. E a gente naturalmente tende a se importar muito com o que as pessoas acham. Então, a gente também tende a se importar mais se tem alguém achando que a minha dor não é o suficiente para me limitar e ainda assim eu não aceito aquela dor. Se eu não consigo aceitar uma dor, um diagnóstico que eu tenho, eu acabo não buscando ou não fazendo um tratamento da forma correta. E a capsulite, ela é assim. Eu lembro que no primeiro momento, quando a doutora Mariana conseguiu fechar esse diagnóstico, a primeira coisa que ela me falou foi sobre terapia. E a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, mas é o ombro, vou ter que fazer terapia?
falou sobre terapia, falou sobre nutricionista, falou sobre coisas que, assim, nunca imaginei que pudessem compor um tratamento. E hoje eu vejo que fazem total sentido. Mexe muito com o nosso psicológico, porque a gente fica 98% dependente das pessoas. Inclusive, ter uma rede de apoio, tanto para suporte psicológico quanto suporte físico, é muito importante nesse tratamento. E a partir do momento que ela me deu aquele monte de papéis, com um monte de orientações, eu falei, caraca, por onde eu vou começar? Mas o que me acalentou de fato, eu me senti realmente acalentada, foi o fato de ter uma profissional visivelmente capacitada e que acolhesse o paciente, que não visse somente como paciente. É o que normalmente eu e alguns clientes aqui da clínica a gente conversa muito na recepção, é a forma que a gente é tratado aqui. A gente não chega aqui só para receber uma medicação de dor na veia. Até porque tanto a capsulite, tanto um paciente de dor lombar, ele não está precisando somente da medicação na veia. É um conjunto. Então, a minha alimentação mudou 100%. Hoje eu sou acompanhada por uma nutricionista. Tiraram, assim, coisas que eu amava do meu cardápio, mas que hoje eu vejo que me faziam mal. Que, inclusive, se eu não tivesse seguido a orientação, se eu não tivesse fazendo tudo que é orientado hoje, o meu tratamento não estaria sendo o sucesso que é. Devido, inclusive, ao tempo de diagnóstico. A gente vê que, quando eu cheguei aqui, o meu braço era 100% imóvel. Eu cheguei com o braço assim, eu mal conversava, eu mal olhava para o lado, porque eu não conseguia interagir. A dor era absurda. Era absurda. E hoje eu já consigo, o antebraço eu já mexo, já iniciou um pouco a mobilidade do ombro, já reduziu bastante as crises de dor, que eram praticamente insuportáveis. Então, a forma que eu fui recebida, a forma que o meu diagnóstico foi tratado e eu percebi o entendimento, me fizeram ter mais segurança para eu seguir o tratamento. Mas é bem assustador. Imagino. Mariana, eu vi que ela falou algumas coisas que parecem ser muito distante assim de quando a gente fala no tratamento de dor, né? O que você orientou e acaba sendo uma orientação de praxe da instituição, que é essa ligação do físico, do emocional, né? E como é que é? Eu acho que ela falou duas coisas que são conceituar uma coisa fundamentais. pra gente. Eu acho que isso é fundamental a gente entender, né? Que quando a gente tem que tratar saúde, a gente tem que tratar pessoas, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente fala de bem-estar físico, emocional, espiritual, né? Então, a gente precisa arcar todas as esferas que envolvem ser uma pessoa. Então, o cuidado tem que ser sempre integral. E quando a gente fala, assim, de capsulite adesiva, né? Quando a gente fala... A gente tem um componente inflamatório importantíssimo. Na primeira fase, ela é uma fase inflamatória que envolve muita dor. Então, a nutrição é fundamental. Isso que você falou, assim, é fundamental. Então, a gente precisa realmente falar da importância da nutrição na inflamação. Aí, como eu gosto muito dessa analogia, eu uso sempre com os meus pacientes, que é a analogia da fogueira. Né? Então, assim, a fogueira é a dor, né? A inflamação. Então, se a gente continua tacando querosene na fogueira, que são, às vezes, o que a gente se alimenta, né? O açúcar, os xenobióticos, os conservantes, tudo isso, a gente não consegue apagar. Então, assim, não adianta toda a água que a gente jogar, que a gente não consegue apagar aquela fogueira. Então, a nutrição é fundamental. E uma outra coisa que você falou muito, duas coisas, né? Que falam muito desse componente de saúde, como bem-estar físico, social, emocional. Você falou duas coisas muito legais. Um é o isolamento social que você experimentou. Então, é isso que, assim, eu não queria conversar com ninguém, né? Eu não olhava para o lado, eu sentia que as pessoas me julgavam. Então, isso é uma coisa que acontece muito com o paciente de dor crônica. Ele tende a se isolar, porque ele tende a ser o chato, né? Olha, eu não quero sair, eu não quero fazer as coisas que eu fazia mais, porque eu tô com dor, porque ninguém me entende, porque as pessoas me julgam, porque as pessoas querem falar o tamanho que é a minha dor. Então, a gente precisa falar disso, né? Da importância do convívio social, da importância do acolhimento, né? Então, isso é muito importante. E uma outra coisa que você falou, que é o impacto que a emoção tem na dor, que a gente sempre fala disso também e é sempre negligenciado. Então, assim, é muito fácil da gente entender por que a emoção afeta a dor. Não tem como você ter dor o tempo inteiro, e uma dor incapacitante, uma dor importante, e não ficar mais irritado, não ficar mais chato, não ter raiva. Então, como a gente às vezes tem uma dor de cabeça, a gente, não quero ficar sozinho, me deixa em paz, quero ficar quietinho. Imagina você ter uma dor incapacitante, uma dor de forte intensidade o tempo inteiro. Então, isso é natural que aconteça.
Então, o que que acontece com a emoção e com a dor? Como que é essa relação entre emoção e dor? Hoje mesmo estava conversando com a Dandara sobre isso, né? Da importância que isso tem. Porque às vezes a gente ainda tem isso, né? Ai, é a dor é da minha cabeça. Ou a Dandara falou muito hoje, eu tenho que enfrentar a dor, eu tenho que mudar a minha mente. Então, assim, a gente tem que acolher a nossa dor também, né? A gente tem que saber que a dor existe, que a dor é real. Então, o que que acontece com a emoção? A emoção, ela não cria a dor, né? A emoção, ela influencia a dor. Ela tem um papel de aumentar ou diminuir a dor. Então, como é que é isso? Quando a gente está mais triste, mais estressado, brigou com o namorado, né? Alguma coisa acontece que tem uma emoção negativa. A gente tende a sentir mais a dor. Então, aquela dor tem um impacto maior. Então, ela modula a dor para mais. Não que ela inventa, não que ela cria a dor, ela modula a dor para mais. Assim como se a gente está num evento, está feliz, está distraído, está vivendo um momento legal, está em paz, a gente tende a modular aquela dor para menos. Então, a emoção ela tem um papel modulador, mas a gente não cria a dor, né? A gente não transforma a dor. Então, a gente tem um papel de, com as nossas emoções, os nossos pensamentos e a nossa atitude, enfrentar a dor. Então, mudar o nosso enfrentamento para a dor, né? Isso é legal a gente entender, porque ainda tem muito isso, né? E às vezes até dos pacientes mesmo, que foi a conversa que eu tive hoje com a Dandara. Então, assim, por mais que às vezes a gente trabalhe muito isso, às vezes a gente ainda fica com aquela vozinha na nossa cabeça, trazendo esses questionamentos. Então, eu gosto sempre de falar isso, que as emoções, elas têm esse papel de modular a dor, né? Então, a dor não é da sua cabeça, a dor não é inventada, nem nada disso. Então, isso é fundamental. Eu gostei muito da sua fala, porque eu acho que a sua fala trouxe muitas coisas, né? Da influência dessas outras questões na dor. Então, sim, você tem uma coisa que é muito física, né? Uma coisa que é muito física, a gente sabe da fisiopatologia da capsulite adesiva, mas isso tudo influencia a dor. O emocional, o social, o espiritual, né? Tudo isso influencia a dor. E a gente tem que saber disso e tem que falar sobre isso também. Dandara, eu quero saber de você o seguinte. Quando você chegou aqui, foi feito algumas coisas. Como é que foi? A primeira coisa que você mexeu na sua alimentação. Você está em acompanhamento com algum nutricionista? Estou. Na verdade, eu, inclusive, tive um pouquinho de negligência, demorei um pouco a mexer na alimentação e eu tive sérias consequências disso. Assim, sofri bastante, é um bom exemplo para trazer, não pelo que eu passei, mas para que outras pessoas não passem. E quem eu puder conversar, sempre que eu tenho contato com alguém, eu falo muito a respeito de medicação e alimentação, que são suportes essenciais no tratamento. Eu comecei a dieta mesmo praticamente somente 2 meses depois de começar o tratamento da capsulite. E eu tive problemas seríssimos no intestino referente a isso. Porque eu ainda não estava tomando as medicações manipuladas que a doutora Mariana havia passado, que era recomendado desde o início do tratamento, e desde o início do tratamento ela foi bem taxativa e foi bem direta e falou: a alimentação, a suplementação de remédio manipulado é indispensável devido à quantidade de medicações que você toma. Toda medicação é benéfica para o nosso organismo, para tratar a patologia, mas tem efeitos colaterais. Então, a gente tem que suplementar de alguma forma. Eu precisava melhorar minha alimentação e não estava fazendo isso. Eu tive o intestino parado por aproximadamente 15 dias, devido à má alimentação e não tomar os remédios que foram orientados. Precisei ficar internada, passei por um transtorno e um trauma muito grande. E volto a falar, quem puder e tiver a oportunidade de melhorar a alimentação, mesmo que não esteja doente, faça, porque o nosso corpo é igual um balde que vai pingando água, ele vai acumulando, ele vai acumulando. E na primeira oportunidade que tiver, se tiver alguma falha, aonde tiver mais fragilizado vai ser onde vai gritar. E comigo foi no intestino, referente a não manter a boa alimentação. Eu estou tão orgulhoso dessa doutora Mariana. Não, ela é maravilhosa. Embora ela tenha colocado 1000 agulhas aqui hoje, eu amo. A minha pergunta é, vou ser mais objetivo, assim. Apesar de alguma de ter protelado um pouco, e eu até entendo, e é até comum, é importante também as pessoas em casa compreenderem isso. Afinal, creio eu que você chegou, foi lançado ao seu colo muitas informações
E apesar de muitas vezes óbvias, mas o sofrimento, ele é algo que é uma emoção também. E quando você está no auge de qualquer tipo de emoção, você tende a racionalizar com um pouco mais de dificuldade mesmo, né? Você está mais num grau mais emotivo. Com o passar do tempo, até por questões da evolução da própria terapêutica, você começa a ganhar mais confiança e também começa a ficar mais claro as coisas. Mas a minha pergunta foi o seguinte: dentro das coisas que você mexeu na sua alimentação, o que você mexeu hoje? O que você fazia e o que você está fazendo? Não me enrola, não. Açúcar, eu sempre fui apaixonada por açúcar. Quem me conhece pessoalmente sabe. E hoje eu não como açúcar da forma que eu comia. Eu tirei açúcar da minha alimentação. Fast food, gostava muito, tirei da minha alimentação. Isso aqui é meu melhor amigo hoje, ó. Tomo pelo menos 4 litros por dia. E eu não tomava 1,5 litro por dia. São coisas, assim, básicas e totalmente essenciais. Gordura, coisas, assim, coisas fáceis de manipular, não por preguiça, mas, inclusive, eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, eu gostava de fazer coisa gostosa. Nem tudo que é gostoso é muito saudável pra gente, só que eu achava que, não, só é gostoso, só que é gostoso. Entendeu? E, assim, hoje são muitos vegetais, muitas frutas, muitas verduras. Farinha tirei do meu cardápio. Em resumo, tirei farinha, tirei açúcar e gordura e incluí muita água. Muita água. Muita água. Essa água e a água ela faz muito bem, não só para patologia, para algum diagnóstico, mas no geral, é cabelo, é unha, é corpo. A gente não acredita no que pode fazer, mas faz. Eu tenho, aproveitando sobre a água aí, a deixa que você deu, eu vou perguntar sobre o seu tratamento também. Pacientes com enxaqueca, dor de cabeça, dá um exemplo aí. Você que está em casa, que costuma ter dor de cabeça constantemente, só já que foi a deixa da água, faço questão de colocar isso, porque a água é barata e a água você pode controlar o quanto que você faz. Só no fato de você aumentar a ingesta da sua água, o que a Dandara trouxe aí uns 3, 4 litros, em cerca de 60%, 70% dos pacientes que têm cefaleias, eles têm uma melhora importante. Isso é uma observação clínica, só no fato dele acrescentar a água. Porque uma pessoa que toma 1,5 litro de água, que é a maior parte das pessoas, se há de convir que ela tem que fazer um trabalho de homeostase, um trabalho de equilíbrio do seu corpo muito mais concentrado, com aqueles metabólicos e etc. E isso acaba gerando alguns problemas. As pessoas estão entregando a Dandara aqui de algumas coisas. E o que foi nunca feito? Trouxe bolo pra gente, né? Fala de bolo, o pessoal está entregando ela aí. Ô Dandara, e como é que foi a evolução do seu tratamento em si? O que você fez? Só um adendo, falando a respeito da água, vocês não sabem, mas eu também já fui uma paciente de enxaqueca crônica. E desde que eu iniciei o tratamento da capsulite, como eu melhorei em relação à alimentação e à água, eu não tive mais crise de enxaqueca. E eu tenho certeza que está associado à ingestão de água e de alimentação também. Sei que existem outros fatores, a pessoa tem um fator diferente, mas comigo eu percebi que isso também melhorou muito. Então a qualidade de vida, ela voou. Não só na capsulite, mas em outros aspectos também. Tá. Olha só, pronto, você já deu o recado aí, ou seja, só com alimentação e água, você já melhorou sua dor de cabeça. Possivelmente, eu diria que isso aí foi o mais importante para sua dor de cabeça, até porque eu creio que, apesar de ser crônica, como você mesmo já relatou, uma dor de cabeça muito antiga e que agora você se sente melhor. Entretanto, em termos aos procedimentos que foi feito, depois eu pedi a Mariana para explicar cada um deles, mas você lembra quais foram os procedimentos que você fez e quais você está fazendo? Sim, sim. Nós fazemos atualmente o bloqueio simpático venoso, 3 vezes na semana, que é o sorinho com algumas medicações. E assim, a gente reza para chegar o dia do soro, porque parece que a gente fala que o soro abraça a gente quando a gente chega aqui. Ele traz um alívio da dor, do corpo, da mente, assim, de uma forma maravilhosa. Esse bloqueio simpático venoso, atualmente também a proloterapia, que inclusive foi feita hoje, né, que é a injeção regenerativa no local.
Fiz também o agulhamento, eu sempre esqueço, é agulhamento alguma coisa, aquele que é um monte de choquinho. Infiltração de pontatinha. Na verdade, a gente Isso, fez. ele foi. Pode falar. Ela tá muito. Gente, ela tá muito aplicada, não tá? Olha só, ela falou certinho: bloqueio simpático venoso, técnica regenerativa. Gente, brilha demais essa paciente. Explica aí, Mariana, o que são essas coisas Então, a aí, gente uma por uma, por fez com a favor. Dandara o bloqueio simpático venoso, foi a primeira coisa que a gente começou, porque a Dandara era uma paciente muito sensibilizada, né, quando ela chegou. Ela tinha muita hiperalgesia e ela tinha alodínia também, né? Então, o toque da roupa incomodava ela. A primeira vez que ela chegou aqui, eu não conseguia examinar ela direito, porque a gente não conseguia nem tocar no ombro dela, que ela tinha muita dor. Então, a hiperalgesia e a alodina, elas são sinais de sensibilização central, né? Isso acontece quando o paciente tem dor há muito tempo ou quando o paciente tem uma dor muito forte, né? Um input de dor muito forte. Então, são algumas alterações, isso mostra que a gente tem algumas alterações já a nível do sistema nervoso central. Então, a gente fez um bloqueio simpático venoso tentando desensibilizar a Dandara, né? Foi a nossa primeira medida. Então, o que é isso, né? Eu sempre gosto de falar que é como se a gente tivesse um sinal da dor, nível 10, e a gente traz esse sinal da dor para baixo. Então, essa foi a nossa primeira medida. Então, a Dandara, ela começou a fazer o bloqueio simpático venoso, que é a infusão de lidocaína, que é o anestésico local, com o objetivo de dessensibilização. E hoje a gente conseguiu já, né? Eu acho que ela tá bem melhor disso. Ela já, o toque não incomoda mais, a gente já consegue examinar ela com tranquilidade. Embora ela ainda sinta dor, isso melhorou bastante. Então, o primeiro foi isso. Depois a gente começou a fazer algumas infiltrações. A gente fez um bloqueio de nervos, a gente sempre faz o bloqueio dos nervos do ombro dela, com o objetivo de melhorar a dor mesmo, a sensibilidade no local, para facilitar um pouco a mobilidade dela também. E a gente faz proloterapia, que como a Dandara muito bem disse, é uma técnica da medicina regenerativa. E o que a gente faz com a proloterapia? Qual é o objetivo da proloterapia? A proloterapia é a injeção de uma substância irritante ao tecido. Como eu falei antes, a Dandara tem um processo inflamatório local importante. Então, a gente tenta empurrar essa inflamação para resolução, para regeneração, para o fortalecimento. Então, a gente tenta acelerar esse processo, né? Fazer com que a Dandara não tenha que passar para aqueles 18 meses que a gente falou. A gente tenta acelerar esse processo de recuperação. Uma outra coisa que a gente fez na Dandara também, que a gente faz, né, de vez em quando, de tempos em tempos, a gente faz essa neuromodulação do local, que a gente faz com essas agulhas no local e com o aparelho de eletroterapia. Então, a gente faz algumas modulações, a gente faz esses choques, né, que são impulsos elétricos em determinadas frequências, que a gente tenta fazer um relaxamento daquela musculatura e uma dessensibilização também. A gente tenta modular um pouco como esses nervos estão trabalhando. E ela tem uma resposta muito boa, né? Essa neuromodulação local que a gente faz de tempos em tempos. Você está em quanto tempo já? Ela faz fisioterapia, né? Muito importante a fisioterapia, né? Assim, é muito importante que a gente fala que todos esses tratamentos que a gente faz com a Dandara, o nosso objetivo é possibilitar que ela consiga fazer a fisioterapia, né? Porque se ela tivesse, como ela chegou aqui, ela não ia conseguir nada disso. Então, possibilitar que ela engaje na fisioterapia realmente de fato, ela vai ganhar mobilidade, né? Melhorar, acelerar o processo de recuperação dela. Você já fez a distensão da cátula, Mariana? Não. Não, ela ainda tem muita dor ainda. Bastante. Quando a gente faz os procedimentos, ela tem muita dor. Só para me localizar, tem quanto tempo que você tá em tratamento, Dandara? Tem aproximadamente 4 meses. 4 meses. Para ver que isso aí serve para as pessoas que sentem a tal dessa dor da capsulite, que realmente ele é um tratamento lento. O primeiro propósito, e que parece que é pouco, mas só sabe quem tem o problema, é o controle da dor, né? Ou seja, você controla essa dor para que o paciente volta a acreditar, que volta a ter uma qualidade de vida, que volta a dormir melhor, que ganhe confiança para poder executar as coisas para frente. Mas realmente ele é um tratamento lento
E é muito variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que realmente respondem muito rápido. Isso depende do tempo também que é feito o diagnóstico. Quanto mais precoce e mais rápido é instituído o tratamento, de um modo geral, mais rápido se responde. Quanto mais tempo demora, mais lento é o tratamento, mais lento é a resposta terapêutica. Pelo que eu estou entendendo aqui, é porque eu não li o prontuário, eu tive as conversas com a Mariana, mas já era uma dor de uns 6 meses já, né, Dandara? Não, a Dandara tinha pouco tempo de dor. Foi pouco tempo, né? Foi pouco. Ela foi um caso muito dramático, assim, sabe? Foi muito catastrófico o caso dela, assim, porque ela teve uma evolução pessoa ativa, muito rápida. Né? Ela é jovem, né? Também não é a Dandara isso aí é outra coisa, exatamente. Ela é não jovem, ela não jovem. é diabética, porque é mais comum em senhoras diabéticas, né? Ela é jovem, ela não é diabética, ela é relativamente saudável. Claro que tinha essas questões, né? Mas ela não tem comorbidades, né? Não tomava nenhum remédio, não tratava nenhuma doença. E ela trabalhava, era ativa. Então, assim, ela foi um caso. Ela é mãe de quatro filhos, né? Então ela era muito ativa. 4. Sim. Então ela era muito ativa. Então foi um caso muito dramático. Ela teve uma evolução muito dramática, assim, né? Ela teve Só por trauma e ela curiosidade, logo quem estava evoluiu no muito início mal. ali era o marido, Dandara? Você é casada? Não sou casada, não. Então tá. Deixa eu deixar o assunto, eu vou deixar o assunto morrer aqui na live. Não levar esse assunto para frente, não. Para mim foi de fato bem dramático. Foi muito no começo, porque eu sempre fui muito ativa, trabalhar, estudar, e trabalho social, e crianças, e muitas vezes pegava algum segundo ou um terceiro emprego e ia encaixando numa rotina que eu já nem tinha mais tempo, mas eu tentava me sentir 100% útil. Não que seja saudável, mas eu gostava, né? E de repente eu me ver parada sem conseguir preparar uma refeição com tranquilidade, sem conseguir tomar um banho com tranquilidade, porque a restrição de movimento e a dor é muito grande, né? E isso acho que é o que mexe mais com o nosso psicológico. É a gente precisar de uma hora para outra do apoio de todo mundo, porque sozinho a gente não consegue. Show. A Aline chegou aqui agora super orgulhosa, viu? Tem 4 filhos. Eu também. A Aline chegou aqui. 5 gerações de 4. Maravilhosa. Pô, muito legal, viu? É isso aí. Eu também acho que nós devemos ter muitos filhos. Né? Né, doutor André? Falar com a Jeane, mais 2. Se dependesse de mim, eu teria. Pois bem, eu estou muito feliz, viu, Dandara, por você mesmo ter se proposto, contar um pouquinho a sua história, que sem dúvida nenhuma vai e atingiu muitas pessoas que sofrem de dores crônicas. No caso, é uma dor muito específica, apesar de ser pouco prevalente de um modo geral na sociedade, acaba que dentro da instituição é uma dor prevalente, até porque, de um modo geral, você procura ser uma clínica de dor após rodar colegas e colegas e colegas e colegas, até cair numa clínica de dor, onde a abordagem tende a ser um pouco mais humana, né? Então acaba sendo um pouco, diria, mais ajudando ao paciente como um todo, como deve ser, né? E acho que quando você vai ganhando a sua saúde em vários departamentos da vida, isso ajuda você a enfrentar qualquer patologia que seja e qualquer fator externo que seja, não só a doença, mas qualquer crise que venha. Quando você tem uma base de saúde muito bem estruturada, isso facilita muito. Isso está dentro do propósito e acredito que foi a base do que você contou. Só para aproveitar, como estamos chegando ao final, eu quero te agradecer, mas assim, eu gostaria que você fizesse, se puder, se quiser fazer, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Depois da Mariana, deixa a Mariana fazer as considerações finais primeiro. Eu quero agradecer demais a Dandara, muito obrigada, Dandara, por você ter topado participar da nossa live. Você é uma paciente maravilhosa, que você está assim, evoluindo muito bem, eu tenho muito orgulho de você. A forma como você engajou no seu tratamento, né, que realmente é a protagonista do seu tratamento. E eu acho que o seu sucesso é todo seu, né? Você merece todo o seu sucesso e cada dia você vai ficar melhor. E a gente está muito feliz com a sua evolução, viu? Então, muito obrigada por você ter participado da nossa live, ter sido a nossa convidada mais do que especial de hoje. Obrigada, obrigada.
Eu acredito que o sucesso do meu tratamento, claro que inicialmente por mim, porque se ou eu vou, não vou continuar sofrendo, então eu preciso ir, mas o impulso que vocês dão, o acolhimento que vocês dão desde o primeiro dia que a gente entra aqui na clínica é fundamental. A confiança que vocês passam, o carinho que vocês transmitem de toda a equipe da clínica é fundamental também para a gente conseguir abraçar o tratamento e a gente acreditar que aquilo ali é de fato essencial para a gente conseguir evoluir e melhorar. A capsulite é uma coisa que eu não conhecia, eu nunca ouvi falar, tem sido um desafio muito grande, é mais um desafio para a minha vida, e eu sei que não tem sido fácil, mas eu sei que eu vou passar por cima dele, assim como eu passei por outros, e o que a gente de fato precisa fazer é, primeiro, sempre acreditar que o pior já passou. Segundo, acreditar sim que você também é capaz, porque nada vem para a gente sem que a gente tenha capacidade de suportar. Por pior que pareça ser, tem outras pessoas em situações mais delicadas e com certeza a gente já passou situações piores. E seguir recomendações médicas. Não tente achar que, não, eu vi no YouTube, eu li na internet. Não, a gente precisa seguir nossos médicos direitinho e seguir todas as recomendações para que o tratamento seja um sucesso. E trabalhar muito no psicológico, né? A gente se permitir, a gente aceitar. Os processos, eles vêm e vão, mas a gente só consegue vencer os processos a partir do momento que você aceita e você abraça a causa para você entender e passar por cima. Se você não aceitar, ele vai continuar ali, martelando até que você aceite, até que você passe por cima dele. Sem aceitação, você não vence o processo. Depois do momento que eu percebi que eu aceitei o meu processo, eu percebi que ele está fluindo da forma que ele precisa fluir. Uns dias mais difíceis, outros mais fáceis, mas ele vai passar e uma hora ele vai acabar. Assim como veio, ele vai embora também. E é isso. Brilhante. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Parabéns para Dandara. Dandara arrasou, viu? Eu estou lisonjeado com a sua presença. Você trouxe muitas palavras aí de incentivo. E basicamente é isso. Quem não está disposto a viver o processo não está disposto a ter a vitória. E você, a partir do momento que você decidiu viver o seu processo, você certamente vai atingir o que você almeja, que acredito eu que voltar a ter o seu ombrinho, tudo normal, tudo maravilhoso, voltar a fazer as coisas que fazem, quem sabe vira o quinto filho aí logo em seguida, tudo isso é muito importante. Dona Dandara, agora eu fiquei sabendo mais de você, agora eu vou te olhar ali até diferente, muito feliz, viu? Parabéns para você. E você, sem dúvida nenhuma, hoje trouxe esperança para muitos que, sem dúvida nenhuma, estão passando por processos com muitas similaridades e que acabam não sabendo onde recorrer. A dificuldade de colher as informações por YouTube, etc. Óbvio, tem muitas informações muito boas, né? Mas cada um tem a sua particularidade. E muitas vezes, sim, aquela informação ela é muito boa, ela só precisa ser organizada. Nós temos, sim, muitos vídeos, inclusive, aqui, muitas informações que nós passamos, inclusive, aqui. Entretanto, acaba que elas são um pouco desorganizadas, elas são fora de ordem, vamos dizer assim. E isso pode gerar um pouco, apesar de querer levar informação, e é o que nós levamos, inclusive, com a sua presença aqui hoje, o maior objetivo, apesar de você ter feito até vou colocar um depoimento, que aqui não tem depoimento, é muito mais educativo, né? E trazer essa esperança, mas acaba que as informações elas acabam sendo muito soltas, né? Isso pode dificultar um pouco você se encontrar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, doutora Mariana, também. Parabéns pelo trabalho, mas parabéns principalmente a você, Dandara, porque quem executa todo o trabalho é você, né? Eu vejo que a equipe técnica, que seja o físico, psicólogo, nutricionista, o médico, etc., é somente uma equipe técnica que acaba te orientando, são os consultores. Quem executa todo o trabalho sempre é o paciente. Então, 80%, 90% do resultado, você pode ter certeza que ele é absolutamente seu. E a você cabe os parabéns, tá bom? E eu aproveito aqui a você que estava nos acompanhando até então. Muito obrigado pela presença. Segunda-feira que vem, às 19 horas, estaremos mais uma vez aqui na live da Reviva. Aproveita, clica no aviãozinho, clica no coração, manda para frente, chama os colegas para nos seguir e por aí que segue. Um beijo grande, que Papai do Céu abençoe imensamente a vida de vocês, a vida da família de vocês e até semana que vem.